Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez, como fazemos todas as terças-feiras, estamos aqui às 21 horas, trazendo uma palavra, compartilhando com todos os irmãos, irmãs, os amigos, uma porção da palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Então, hoje nós estamos comemorando o dia 7 de setembro, que reporta ao dia da nossa independência, a independência do Brasil. Independência também nos leva a considerar uma palavra, a um sentimento muito importante que é a liberdade. Liberdade é algo maravilhoso, tremendo, né? Então nós gostaríamos de trazer uma palavra que tem esse envolvimento, né? Fala a respeito de liberdade. Então eu gostaria de ler com os amados, amadas, a palavra de Deus que está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8 de João. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. João 28 diz assim: Prosseguiu, pois, Jesus: Quando tiverdes levantados o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é de seu agrado. Falando ele estas coisas, muitos creram em Jesus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o pecado não fica para sempre o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 32, do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, a liberdade, como nós acabamos de falar, é um bem preciosíssimo. Mas, infelizmente, é um bem que foi perdido pela raça humana, pelo ser humano. Essa liberdade, ela foi perdida quando o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, então o ser humano passou a ser escravo desse pecado. O escravo, então, o pecado veio, então, e o escravizou.
Então, ora, o que mais necessita o escravo? O que mais deseja? O que mais quer um escravo? O que é? Ele quer a libertação. Ele quer a liberdade. Então, quando Jesus veio, né, ele veio para mudar esse histórico. Ele veio para mudar essa situação. Por quê? Porque todo ser humano é e está escravizado. Todo ser humano precisa de liberdade, precisa de libertação. Quando Paulo escreve aos Romanos, também lá no capítulo 8, ele diz lá que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: todos pecaram e todos foram destituídos da presença de Deus. Quer dizer, saíram da presença de Deus, perderam a presença de Deus. Então, se faz necessário aqueles que nasceram livres, né? Aquele que nasceu livre, volte a ter esta liberdade. Por quê? Porque todo ser humano, né, nasce em pecado. Se nasce em pecado, já é escravo desse pecado. Então, quem aceita a Jesus, o que acontece quando uma pessoa aceita Jesus? Ora, quando uma pessoa aceita Jesus, ela passam a ser o quê? Livres do pecado. Deixam de ser escravos do pecado. Então, o pecado existe, mas já não os escraviza. Não há mais escravidão. Por quê? Porque quando uma pessoa aceita a Cristo Jesus, né, ela passa da morte para a vida. Ela passa das trevas para a luz. Ela passa da prisão para a libertação. Então, as cadeias se abrem, as correntes são arrebentadas e a liberdade vem sobre aquela vida. Porque aquele reino que antes dominava, o reino de terror, o reino do pecado, já não subsiste mais na vida daquela pessoa. Agora é a luz, agora é o amor, agora é a presença de Deus que está dominando a sua vida. Então, como se diz, né? Como está escrito, tragada foi a morte na vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que agora aqueles que estão em Cristo, eles foram libertos dessa escravidão do pecado. Então, quem não aceitou a Jesus, nasce escravo do pecado, vive escravizado do pecado e morre escravo deste pecado. Mas quando você entrega a sua vida, quando você abre o seu coração, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, então essas correntes são quebradas. Esse sistema é quebrado, é extinto. Ele desaparece da sua vida. E você então agora não é mais escravo. Então você nasceu escravo, mas não vive mais na escravidão. E quando você morrer, você continuará livre. Livre. Porque a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos comprou na cruz uma tão grande e maravilhosa salvação. Amém? Então, esta foi a verdadeira missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a missão?
liberdade. Liberdade. Nos trazer liberdade sobre o pecado. Porque o pecado, ele escraviza. Então, a escravidão do pecado, que dominava o ser humano, foi quebrada com a vinda, com o nascimento e com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos trazendo então uma tão grande e tão maravilhosa salvação sobre a nossa vida. Essa liberdade, verdadeiramente, é o maior de todos os ministérios de Jesus, né? Jesus chegou certa vez e falou: vós me procurais não por mim, não por minha causa. Vocês estão me procurando porque vocês comeram de graça, porque vocês viram os milagres, porque vocês tal, e isso e tal. Jesus quis dizer que a missão dele, né, era muito mais importante do que operar milagres, era muito mais importante do que multiplicar os pães, né, e multiplicar os peixes. Era muito mais importante, porque Jesus veio trazer, primeiramente, algo que fosse mudar a vida do ser humano, né? E o que muda a vida do ser humano, verdadeiramente? É o seu espírito. Então, Deus, a obra do Senhor Jesus, é uma obra espiritual. Espiritual, em primeiro lugar. Tanto é que está escrito lá no livro de Mateus, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro o espiritual, depois o material. E Jesus veio cumprir esse mandado do Senhor sobre as nossas vidas. Os judeus, da mesma forma como aquela mulher samaritana, não entenderam dessa forma. A mulher samaritana, quando Jesus disse para ela: olha, se você fosse beber da água que eu te der, né, você nunca mais terá sede. Ela achou que era uma fonte, ela achou que era uma fonte de águas, ela achou que era algo que ela não precisaria mais retornar àquele poço para tirar água. Ela disse para Jesus: Senhor, dai-me sempre dessa água, para que eu não tenha mais que ter o trabalho de vir aqui jogar a caçamba, o balde lá embaixo, puxar água, é pesado, né? Ela não entendeu que Jesus estava falando sobre as águas do Espírito, que Jesus estava falando sobre as profundezas da alma, do coração. Jesus estava falando sobre outra coisa. Então, quando Jesus diz para os judeus: se vocês creem em mim, se vocês me aceitarem, né, vocês serão livres, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eles pensaram que iam ser libertos, né, de um poder humano. Eles disseram: ora, nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos, sempre foi. Nós vamos ser livres de quê? Livres de quê? Né? Eles questionaram. Mas, na verdade, eles se esqueceram que de Abraão em diante, né, que foi a formação do povo judeu, eles passaram a maior parte da sua existência na escravidão. Se esqueceram disso. Eles não falaram, não conviveram com a verdade ali. Quando eles disseram, aqui no versículo 33, né? Então os judeus responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como não foram escravos? Como? Eles foram escravos 430 anos no Egito. Eles foram escravizados por vários povos que habitavam
na terra de Israel, na terra de Canaã, que eles ainda não possuíam. A Assíria invadiu Israel, né? E levou as 10 tribos e meia que estavam debaixo do reinado do rei Jeroboão. Levou, né? Levou as 10 tribos. E essas 10 tribos foram viver na Assíria e desapareceram. Desapareceram. 100 e tantos anos depois, a Babilônia vem e invade o reino de Judá, onde está Jerusalém, e levou-os todo cativo para a Babilônia. E lá ficaram 70 anos, como havia predito o profeta. Durante 70 anos foram escravos na Babilônia. Como nunca foram escravos? Estranho isso, né? Eles falaram dessa forma. Sempre foram escravos no humano. Mas, além disso, Jesus estava falando de uma outra escravidão. Jesus estava falando da escravidão da alma, a escravidão do coração. Então, quando Jesus diz para eles, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que liberdade e que libertação? Que liberdade e que libertação? Conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade significa conhecer Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que conhecer essa verdade. Que verdade? A verdade espiritual, que o ser humano, além de ter o seu corpo, ele também tem uma alma e ele também possui um espírito. E esse espírito do ser humano, né, ele está aprisionado, ele está preso nas mãos de Satanás, nas mãos do inimigo da nossa alma. E só Jesus pode trazer libertação. Pode trazer libertação. Então, e conhecereis a verdade, ou seja, quando você conhece a verdade, quando você conhece Jesus, quando você tem, né, aquele encontro com Jesus Cristo, então Jesus é a nossa verdade, a verdade que liberta. Então, eu e você somos libertados do poder do mal, do poder do pecado, né? Das condições contrárias que o Senhor das trevas, esse príncipe maligno, né? Que comanda as hostes infernais da maldade, trabalha contra a vida do ser humano. Então Jesus veio para quebrar essa escravidão. Eu e você andávamos antes na escuridão. Agora, em nosso coração brilha a luz de Cristo. Por quê? Porque Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Então agora nós temos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Então, quando Jesus está falando a respeito da liberdade da escravidão, está falando de algo muito mais profundo, algo muito maior, algo muito mais tremendo, algo muito mais poderoso, que vai além da nossa existência humana. Porque essa libertação, né, ela é o resultado da salvação. Ela é o resultado, né, da marca de Cristo na nossa vida. Então, eu e você, glórias a Deus, né? Aleluias ao Senhor. Nós somos livres, nós somos libertos do poder da escravidão do pecado sobre a nossa vida. Então o Senhor disse, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, esta verdade não é para libertar das coisas humanas, das coisas da matéria, não. É para libertar a nossa alma, é para libertar o nosso espírito desse destino terrível que estava sobre a nossa vida, mas acabou, estancou, terminou, foi cortado com a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Então, a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, eu e você, através deste sangue maravilhoso, nós somos uma nova criatura. Aleluia! Então as coisas velhas, as prisões do pecado, a escravidão do pecado sobre a nossa vida não existe mais. Agora nós somos livres, nós somos libertos para amar, para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Pois é, agora nós não somos mais escravos, né? Nós não somos mais escravos. Agora nós somos filhos e temos o prazer de estar na casa do Senhor, de viver para Deus, de viver segundo as suas ordenanças, de viver segundo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, porque as nossas prisões, as nossas cadeias foram abertas, foram quebradas, foram destruídas, e agora sobre a nossa vida está a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. O nosso espírito hoje é livre, está livre para adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. O filho, a filha permanecem para sempre na casa do Pai. Que casa? A casa da liberdade, a casa da libertação. Que agora o pecado não tem mais poder de escravizar a nossa vida. Amém? Porque somos livres no Senhor e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Então, o Senhor termina dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a nossa verdadeira liberdade vem de Cristo Jesus. É o Filho de Deus, é o único que tem poder nos céus e na terra para nos libertar. É o Filho de Deus que tem o poder para perdoar pecado, para apagar pecado, para destruir todo o poder do pecado que nos escraviza, que nos coloca debaixo da autoridade do reino das trevas. Então Jesus vem e quebra, Jesus vem e destrói essa ligação com as forças do mal. Então agora o pecado não tem mais esse poder de escravizar a nossa vida. Nós somos livres. Então, se conhecemos a verdade vai nos libertar. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Ou seja, de forma correta, inequívoca, sem sombra de dúvida ou nenhuma variação. Seremos completamente livres porque Jesus comprou para mim e para você, para nós, uma tão grande salvação na cruz do Calvário. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Amém? Não
diminua, não menospreze a libertação, a liberdade que ganhamos em Cristo Jesus ao o Senhor da glória morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por mim e por você. Esse sangue que lava, que limpa e que nos purifica. Esse sangue que abre as cadeias, que quebra as correntes, traz a verdadeira liberdade para a minha alma e para o meu espírito. Amém? Então, nesse dia que se comemora a independência, que se comemora a liberdade, nós, meus amados irmãos, nós já somos libertos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Se conhecemos a verdade, ou seja, nós já conhecemos a verdade é Jesus, a verdade que liberta, aleluia, glória a Deus. Verdadeiramente já somos livres, aleluia, porque não é nenhum outro a não ser o próprio Filho de Deus que nos comprou essa tão grande salvação. Essa salvação, meus amados irmãos, que trouxe essa liberdade. E que liberdade? A liberdade do poder do pecado. Somos livres agora da morte eterna. Somos livres agora do império das trevas. Nós agora pertencemos ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E devemos honrar e devemos nos sentir privilegiados. Glória a Deus por essa liberdade que nós temos em Cristo. Tão importante para nós, que nós devemos também levar essa liberdade para que outros também possam ter esta mesma condição. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor, né? Para que outros também tenham esta mesma possibilidade, esta mesma condição, esse mesmo privilégio de serem libertos do poder do inimigo, do poder do pecado, da escravidão da alma e do nosso espírito. Amém? Deus nos comprou e nós não podemos voltar para o lugar que nós saímos. Nós não podemos voltar para as condições que nós vivíamos antes. Não. Agora nós somos livres, agora nós somos libertos, agora nós vamos seguindo em frente, aleluia, até receber a coroa da glória que para nós está destinado. Amém? Então, não se esqueça disso. Né? Quando muitos falam por aí, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? O que a Bíblia está querendo dizer, e que essa liberdade só Jesus pode dar, e esta liberdade se refere à escravidão do pecado que Jesus veio quebrar e desfazer na nossa vida. Amém? Então, você é livre para amar, você é livre para adorar, você é livre para consagrar a sua vida ao Senhor, porque Ele é merecedor, né, de toda a nossa adoração. Como já dissemos, Ele nos comprou uma tão grande e maravilhosa salvação. Então, nós podemos, o mínimo que nós podemos fazer é retribuir ao Senhor tudo de bom e tudo de maravilhoso que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, que você aproveite, não só hoje, né, mas amanhã, depois da manhã, todos os dias, que você possa aproveitar e desfrutar, né, todos os dias da sua vida, essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia.
porque foi Ele que comprou essa grande salvação, essa grande libertação da escravidão do pecado sobre as nossas vidas. Amém? Não deixa nada te perturbar, não deixa nada colocar você para baixo, não deixa nada das coisas desse mundo, né, tirar a sua alegria. Não, aqui nós vivemos num mundo de faltas, nós vivemos num mundo de dores, nós vivemos num mundo de injustiça, nós vivemos num mundo onde o amor cada vez está sumindo, cada vez mais a solidariedade, a generosidade estão desaparecendo, né? O ser humano está ficando frio, né? Então, nós, né, cada dia temos que agradecer ao Senhor, buscar ao Senhor, viver para Ele, porque nele nós temos a verdadeira liberdade e a verdadeira libertação para viver sempre, a cada dia, um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que todo dia seja um dia de independência, todo dia seja um dia de libertação, de liberdade na sua vida e você possa cada dia continuar conhecendo e conhecendo e conhecendo e continuar conhecendo ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua santa e gloriosa palavra. Oremos ao Senhor. Nosso Deus eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco, porque tu enviaste o teu Filho, o teu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Oh, glórias e aleluias ao teu santo nome. Ali Jesus quebrou, ali Jesus arrebentou todas as cadeias e abriu as portas das prisões para que aqueles que aceitam, para que aqueles que entregam, aquelas que entregam suas vidas a ti, ó meu Pai Celestial, então agora são libertos, deixam de ser escravos do pecado e se tornam completamente livres no Senhor. Aceita, pois, a nossa gratidão. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a nossa cabeça, para que, através do poder da autoridade deste sangue, nunca mais voltemos a ser escravos do inimigo das nossas almas. Fica conosco, abençoa o teu povo, coloca a tua mão de poder, graça e misericórdia, para salvar, curar e libertar, para abençoar, Senhor, para transformar as vidas, para transformar cada coração, ó Senhor, e manifestar o teu amor àqueles que estão sofrendo agora, àqueles que estão passando por necessidades, àqueles que estão vivenciando um momento difícil. Entra agora, Senhor, com a tua providência e manifesta o teu poder, aleluia, e liberta-os de todo este mal, porque o mal maior, que é o pecado, que é a escravidão do pecado, nós já fomos libertos em Cristo Jesus, o Senhor. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz, que você tenha um restante de semana abençoado. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos lá amanhã em nossa igreja, né? Na Estrada do Colégio 632, na Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio. E você também pode e deve ir para a sua igreja. Não deixe de frequentar. Não arrume toda e qualquer desculpa para ir e nunca para faltar. Amém? Vá a pé, vai de ônibus, vai de bonde, bonde não tem mais. Vai de trem, vai de avião, vai de cadeira de roda, vai mancando, mas vai para a casa do Senhor, porque é na comunhão que Deus ordena a sua bênção. É na comunhão, entende? A comunhão é fundamental para que você seja abençoado, abençoada.
no Senhor. Amém? Então, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. E você fique e receba a paz do Senhor no seu coração e na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Se Deus assim nos permitir, estaremos novamente terça-feira que vem às 21 horas. Aleluia? Então, a programação da igreja, amanhã nós vamos estar na igreja, se Deus assim nos permitir. Sábado, né? Nós vamos ter um trabalho de todos os departamentos da igreja em prol do departamento infantil, né? Então nós vamos ter a consagração de manhã, depois nós vamos estar lá durante a tarde toda, e domingo é o dia mais importante da igreja para os servos de Deus, que é o dia da ceia. Amém? O dia da ceia é fundamental que você faça de tudo, aquele esforço maior para estar na casa do Senhor e participar. Deus abençoe você, uma noite de paz e até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor para todos.